Fala, minha gente, tudo bem? Está começando mais um Café com Prosa e dessa vez a nossa convidada é uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui com a gente no nosso café e dessa vez vem bater um papo mais que especial conosco, contar um pouquinho da sua trajetória e também falar sobre assuntos bem pertinentes. Eu estou falando da psicoterapeuta Érica Doria e você é meu convidado, minha convidada para acompanhar mais esse bate-papo maravilhoso. Vem comigo. Olha, Érica, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez no Café com Prosa. É um prazer receber você novamente, né? E hoje, para além dos assuntos que nós iremos falar, assuntos pertinentes, nós também, pessoal, vamos conhecer um pouquinho da história de vida de Érica Doria, tá certo? Então, Érica, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu vou abrir esse primeiro momento aqui para você fazer suas considerações iniciais para as pessoas, né? Claro que é a segunda vez que você está aqui com a gente, você já vai ser a nossa madrinha do Café com Prosa. Ninguém vem duas vezes consecutivas no Café com Prosa, tá bom? Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, é uma honra receber você aqui. Obrigada, Jorge. A honra é minha, na verdade, né? 2 vezes, olha, a primeira pessoa, isso é muita honra. Muito obrigada pelo espaço. O papo tá bom, né? O papo é gostoso, aí repete. Show de bola. Então, Érico, no nosso quadro anterior, né, que nós rodamos aí, e aí a gente falou sobre transtorno de ansiedade. Mas hoje eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Eu vou falar assim porque você sabe que eu sou leigo no assunto. Mas aí você pode me corrigir, Jorge, não é burnout não, garoto. Não tinha no final, não é carioca. Mas aí tu pode falar um pouquinho por que eu trouxe esse assunto aqui para a gente conversar. Na pandemia, e aí eu acredito que já existia, claro que a síndrome já existia antes, não tapa na minha testa. Mas, assim, para mim ficou em evidência na pandemia, porque foi quando eu vi as pessoas falando muito sobre a síndrome, né? E pelo que eu podia observar ali, tinha-se a ver com sobrecarga, né? Aquela velha história do trabalho, corre todos os dias 5 horas, trabalhe 12 horas por dia, você verá o resultado. E aí está o resultado. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa síndrome com esse nome tão bonito, né? Por favor, fica à vontade. A síndrome de burnout, ela já foi reconhecida pela OMS há pouco tempo, há poucos 2, 3 anos atrás. Justamente na pandemia, ela ganhou uma proporção maior de ser falada, de conversar sobre o assunto. Por quê? Porque a gente falou de ansiedade na outra entrevista. Então, aquela ansiedade excessiva no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, certo? Pressão excessiva, ansiedade, prazo, demandas, tudo isso faz com que a ansiedade com adrenalina, com a epinefrina, né, que a gente chama de adrenalina, suba tanto e a gente começa a ter mais autocobrança, mais vontade de chegar a um nível de perfeccionismo que nunca vai existir, porque perfeito não existe, e aí desencadeia um monte de sintomas e vem a síndrome de burnout, tá? Tem algumas profissões que têm mais tendência a ter burnout, que são profissões que são mais cobradas, que trabalham com mais pressão. Mas na pandemia isso ficou muito claro, até porque quem trabalha em home office ficou aquela coisa, né? Até que ponto eu estou em casa, até que ponto eu estou trabalhando? E começou a trabalhar mais horas, mais demandas, não tinha aquele desliga de um e vai para o outro, então aumentou muito na pandemia, junto com a ansiedade alta, né, da pandemia, que já estava toda aquela mudança, aquele estresse estava correndo. Show de bola. Eu sei que, se a gente for falar de pesquisa, a classe dos professores ela não vai estar no top, no primeiro lugar, como a classe que foi mais atingida, ou que é mais atingida pela burnout. Né? Mas, assim, tudo que você colocou aí, que foi a questão da autocobrança, eu estou em home office ou estou trabalhando? Minha irmã, porque a pandemia falou para professor que dava, eu fiquei nesse regime, e de início eu falei, vai dar super certo e tal. E aí, de repente, você estava louco, porque, assim, pela desigualdade que nós temos no nosso país, tinham alunos que não tinham internet em casa. Então, às vezes, eles estavam em uma localidade que tinha internet, então eles entravam em contato com o horário deles. Então, de nada adiantava a gente fazer o nosso horário, o nosso cronograma, porque a gente não sabia. Eu acho que isso sobrecarregou. Eu vi colegas, eu queria se você colocasse para a gente, se isso faz parte. E eles falavam assim, que tinha fobia de olhar para o computador. E tinha assim, eu não quero ir para o serviço, eu não quero olhar para o celular, eu não quero olhar para o computador, eu não consigo olhar para o computador. Né? Eu queria saber se isso tem a ver com a síndrome ou se não, se já é um outro transtorno aí que vem desencadeando.
É porque o cérebro já fez o link, né? Como é que a gente se comunica? Como é que nosso cérebro, nossa mente se comunica com o mundo real? Através do cognitivo. Visão, audição, paladar. A gente come algo e lembra daquela época onde nossa avó, alguma coisa. A gente ouve uma música e lembra de alguma coisa. Então, através do cognitivo, a gente tem essa comunicação, mundo com o cérebro. Então, ao visualizar o computador, a pessoa já dava ai, meu Deus, vai vir toda aquela sensação de pressão, de angústia. Então já é a defesa. Tinha isso. Uma certa época, muitos anos atrás, eu trabalhei tive um trabalho que tocava muito o celular. Eu tinha um celular funcional da empresa e que até hoje, aquele toque específico, tem mais de 10 anos, quando toca, me dá... Porque o telefone tocava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, era aquele sempre problema para resolver. Então, meu cérebro já registrou, e está até hoje ali, que aquele toque lembra que porque está tocando é problema, é algo para resolver, alguma dor de cabeça, algum estresse. Então, já tem uma defensiva, já tem uma repulsa. Né? A mesma coisa com o computador, algum outro gatilho que faça essa ligação. Então, isso realmente acontece. Professores, profissionais da área de saúde, médico, enfermeiro, quem cuida também da psique, na pandemia cresceu muito, né? Que a demanda da gente cresceu. Bombeiros, policiais, atendente de telemarketing tem muito, bancário, publicitário, todo mundo que trabalha com muita pressão, né? Tudo que trabalha com muita pressão, com a demanda grande, com pressão. Na pandemia as escolas estão fechadas, tem que dar conta, o aluno não tem internet, como se essa obrigação de resolver tudo isso fosse do professor e a responsabilidade que o professor pega. Aí vem a autocobrança, o perfeccionismo. A ansiedade está totalmente ligada, né? É diretamente ligado no burnout. Não tem como. Show de bola, show de bola. Você foi bem pertinente na resposta, inclusive seria uma a gente iria levantar aqui. Eu estava o tempo levantando a questão dos professores, mas a gente iria falar sobre algumas das profissões, né? E você deixou claro aí que vai para além da profissão de professor, né? Desde que exista essa autocobrança excessiva, a pessoa pode desenvolver a burnout, no caso, né? Agora, deixa eu falar uma outra coisa, né? E ainda relacionada a essa questão de saúde mental. Você acredita que, e eu estou falando com dados de influência também, com relação ao número de jovens que vem desencadeando algum problema de ansiedade. E aí, eu, enquanto professor, para você ter uma ideia, eu moro em um povoado e tem pouco mais de 2.000 pessoas. Então, quase metade do nosso alunado hoje, eles fazem acompanhamento psicológico. Chega algum pai falando na escola que o aluno está com problema de ansiedade, e aí a gente fazendo um processo de pesquisa, em o tempo que a gente estuda, o tempo que a gente está em sala de aula, fazendo uma comparação entre gerações, a gente fica nos perguntando até que ponto o uso excessivo do celular ele influencia nesse processo de ansiedade, né? Seja para a juventude, quando eu falo juventude, eu me coloco lá nas crianças e aí envolvo os adolescentes. Não estou nem pontuando jovens adultos, né? Estou colocando só crianças e adolescentes mesmo ali. Então, até que ponto o celular ele tem essa influência assim, direta com esses transtornos de ansiedade, seja independente do nível, no caso. É diretamente ligado, não tem como separar, tá? Mas não só o celular, só que o celular é o mais óbvio direto no mundo de hoje. A quantidade de informações que a gente recebe está muito maior, está muito mais rápido, está muito mais veloz. Cada vez a gente tem mais informações de uma forma mais rápida e tudo muda e muda e muda e muda. Ansiedade, porque a qualquer momento tudo vai mudar, vai aumentando para a gente se programar, se planejar, porque ali na frente tudo pode mudar, né? Então a gente vai aumentando. E as crianças vão aprendendo isso cada vez mais cedo. Aquelas crianças que antes saíam brincar, ia brincar de pega-pega, ia brincar de, não sei, esconde-esconde, de amarelinha, de casinha. Hoje em dia tá com um celular, com muita cor, muita luz. Olha quanta informação. O cognitivo se comunica com o cérebro, né? Então ele tá ali recebendo todas aquelas informações, com aquelas musiquinhas, com que tem que fazer isso rápido, tem que ser aqui, os joguinhos tem que ser rápido. Então, olha como isso, você está dando um monte de gatilho ali, ó. Tá ensinando aquela criança, você tem que correr, você tem que estar ligado, atento, em alerta. A adrenalina sobe mais uma vez, ansiedade lá para cima. Então,
outros neurotransmissores que são tão importantes. Não que a adrenalina seja ruim, ela é boa, nós chegamos até aqui graças a ela, mas para sobreviver. A gente não está mais naquele risco de homens da caverna, que a gente sai da caverna e ia ser atacado e podia ser morto a qualquer momento. Não. E aí, essa adrenalina é importante e é boa, mas não desregulada. E aí, essa criança está aprendendo isso desde cedo. E cada vez e nesse curto espaço de tempo, se a gente pensar, como era a infância de nossos avós, como deve ter sido a infância dos nossos pais, como era a nossa infância, como é a infância dos nossos filhos, mudou muito rápido. Dos nossos avós para os nossos pais, não foi tanto. Para a gente já mudou um pouco mais, mas também não foi tanto. De repente, da gente para os nossos filhos, foi muito rápido. Como é que o organismo, como é que o cérebro, a mente e até mesmo a visão, a audição, tudo isso se desenvolve tão rápido? Não é assim. Então, o corpo está tendo que dar conta. O cérebro está tendo que dar conta disso. Você pega o celular, até o adulto, que você falou. Você pega o celular, entra no Instagram, aí você olha ali, não sei quem viajou, olha que massa dica, essa roupa, não sei o que, tal lugar, isso, fulano tá ensinando aqui, esse texto, esse áudio que bacana, esse vídeo que bacana. Tipo, em questão de segundos, você recebe várias informações diferentes e distintas. Muitas não estão ligadas com a outra. E aí você processa aquilo ali rápido. O cérebro está tendo que ser mais veloz, aí ele fica mais cansado, mais exausto, e aí tem todo um processo dentro da mente da gente, né? Show de bola. Fico lembrando assim, cérebro diferente de mente. Show de bola. E aí, pegando o gancho nessa situação, que aí eu volto lá para a síndrome, né? Como que a gente consegue identificar essa síndrome, né? Essa síndrome da burnout, e qual o tratamento para essa síndrome que a gente pode colocar? Como ansiedade, né? O melhor profissional, eu sempre indico, o melhor profissional para dar um diagnóstico de qualquer síndrome, indico o médico psiquiatra. É o melhor profissional para dar esse tipo de diagnóstico, tá? O psicólogo pode dar? Pode. Tá? Um outro médico pode, mas o melhor médico, mais bem preparado para isso, é o médico psiquiatra. Existem alguns testes, o mais famoso, o mais popularmente conhecido, até a maioria dos médicos usam, é o MBI. E aí algumas pessoas já vê alguma coisa na internet e faz, eu sou do perfil tal, eu sou do perfil tal, por causa desse teste. Não, esse teste é algo sério, né? E tem que ser analisado e avaliado. Quando a gente fala de algo interior, interno, íntimo, opinião, sentimento, emoção, é muito íntimo, é muito singular. Então, um médico psiquiatra dá o melhor diagnóstico para esse tipo de síndrome. Qualquer coisa a ver com a mente, eu sempre indico o médico psiquiatra. Certo? Ainda que as pessoas tenham medo do psiquiatra, né? Porque você fala, gente, psiquiatra, por favor. Às vezes a gente vai, até as mães dos alunos especiais, alguns alunos que precisam de uma determinada medicação, que é fato, e a gente fala, mas a medicação, gente, pelo amor de Deus, eu vou para o psiquiatra, eu sou louco, eu sou brincadeira, mas a gente sabe que as pessoas têm essa rejeição. Talvez por uma questão cultural mesmo, histórica, né? Que as pessoas acham que a psiquiatria ou o psiquiatra é o médico que vai tratar daquele transtorno da pessoa que não tem sanidade mental, e está totalmente errado, não é isso? Muito. É a mesma coisa de, eu tive um problema no estômago e eu vou para o ortopedista. Ou, não faz sentido, eu estou com um problema cardíaco no coração e estou indo para o oftalmologista que atende os olhos. Não tem lógica. É a mesma coisa. O psiquiatra, ele tem um entendimento até da parte de psicologia, de psicanálise, ele tem algum conhecimento dentro dessa área de emoções e tudo mais. Por isso que tem gente que fala assim, eu prefiro ir no neuro. Ótimo, neuro maravilhoso para o cérebro. Adoro neurociência, não estou questionando sobre isso. Mas o psiquiatra tem a tendência a ter um entendimento muito melhor, ele fez uma especialização mais apropriada para aquilo. Então, por que não procurar logo o melhor especialista para aquilo ali? Você ganha tempo, você está lidando com um profissional mais bem qualificado para aquilo que você está com problema, com algo que você precisa resolver. Pronto. Agora, né, fugindo um pouquinho do tema da síndrome, vamos falar um pouco da ética, né, da psicoterapeuta. Como que você descobre a psicoterapia? Você tem esse em mente ou de acordo com as coisas que foram acontecendo na sociedade, você fala, aqui não sei para onde vou fazer psicoterapia. Na verdade, não foi bem assim. Eu tenho outras duas formações, eu fiz duas faculdades diferentes.
em outros cursos, tal, morei fora do país, voltei, e sempre com todo mundo falar, nossa, você tem um currículo amplo, nossa, seu currículo é ótimo, bota tal empresa que é grande. Só que eu tinha como todo mundo, eu tinha meus processos, e fui trabalhando as minhas demandas, e fui gostando mais, fui fazendo cursos e cursos. Teve uma hora que eu estava com tanto curso, sabendo que as pessoas vinham pedir conselho, conversar, só que o ajudar, que a gente acha que é fazer tudo pelo outro, não é assim. E aí, com esses cursos, eu já percebia que eu ajudava, eu sempre fui aquela amiga ouvinte e tal, de aconselhar. Eu percebi que era da forma errada, errônea, né? E aí eu decidi fazer um curso, dentre esses 1000 cursos que eu fazia para mim, com minha demanda, com minha história, com meu, né? Curando das minhas feridas, eu resolvi fazer, eu falei, eu vou fazer o curso de psicoterapia, porque é uma pós também, é algo muito mais abrangente, eu faço vários cursos de 6 meses, 3 meses, curso de extensão, curso disso, curso daquilo, mas eu vou fazer esse maior, que ainda é uma formação técnica. Inicialmente, os 2 primeiros meses, eu acho. Talvez o primeiro. Mas os 2 primeiros meses eu não tinha intenção. Eu falei, vou fazer para mim, eu quero aprender mais. É um mundo que a gente mergulha e fica fascinado, né? E aí eu fui aprendendo mais. No segundo, terceiro mês, eu falava, eu acho que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu tinha um emprego, um cargo muito bom, e eu falava, vou tentar fazer os 2. Só que já no meio do curso, ou antes, eu acho, não, eu vou sair daquilo ali e vou trabalhar como psicoterapeuta. No final do curso, já tinha saído do trabalho que eu estava trabalhando dentro do núcleo terapêutico, com um grande profissional de renome e tal, e já tinha me envolvido ali total, já metendo a mão na massa, assim, já os últimos semestres, né? Os últimos meses ali, você já está fazendo estágio e tal, já estava atendendo e feliz. Show. Show de bola. Show de bola. Você coloca uma coisa que eu pensei assim, essa garota, tu é o quê? Tu é geminiana, só pode. Mas vamos lá. Ariana. Não, como assim? Só geminiano pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Ariana, nossa, você tem uma coisa muito racional, tranquila. O Ariana é impulsivo, né? Aí eu brinco, eu sou uma Ariana terapeutizada. Ah, tá, é verdade, porque o geminiano ele é muito impulsivo também. E aí você falando essas coisas de ouvir as pessoas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, curso disso, curso daquilo, eu fico assim, gente, eu tô num espelho ali, eu acho que eu vou procurar um negócio desse aí também. Mas, assim, uma coisa massa que eu achei, você disse, eu procurei curar minhas feridas primeiro. Isso porque você acredita que para ajudar outras pessoas você precisava dessa cura também? Assim? E aí, não que você não era uma questão sua mesmo, né? Necessidade minha. Na verdade, eu tentava entender, resolver, conversar, fazer acontecer. E tem coisas que não. É sempre de dentro para fora. É uma frase que parece clichê, mas não. É de dentro para fora, sim. É exatamente isso. Então, tinha coisas que eu tentava resolver, ajudar. Eu era aquela boazinha que ajuda todo mundo, que pega a carga dos outros. E aí minha vida embolava, porque eu não sabia dizer não, né? Aquela coisa da aceitação inconsciente. Eu não falava, não é para ser aceito, não. Eu gosto de fazer pelo outro. Exato. Mas, aí sua vida vai embolando, porque você vai dando sim para os outros e não para você sem nem perceber, e depois sofre, porque quando alguém não faz igual, só que a pessoa não fez de maldade, a pessoa está vivendo a vida dela ali, tudo bem. Só que sofria e doía, e porque eu sou assim, e porque tal. E eu comecei nesse processo. Menina, eu vou começar nesse processo também. Gente, vocês estão assistindo aí. Tenho certeza que vocês também estão começar nesse processo. Porque, mas não do que sim, agora, de agora para frente, por favor. Jorge Pacheco, vocês aprendam. Não mais. Mas eu fiquei nessa pegada aí também nos últimos meses, nos últimos anos, porque depois eu comecei, né? Enfim. E aí eu reduzi um pouco, porque a gente acabou pegando o mundo pra gente e de repente não dá certo. Mas o papo aqui é sobre Érica Dório. Psicoterapeuta, você falou, eu vou errar o nome aqui, tá bom? Mas você vai me corrigir. É sistêmica mesmo? Porque dentro da, isso mesmo? Dentro da psicoterapia tem várias outras nuances aí. Eu vou ser sistêmica porque eu não quero ser essa, ou não. Tem algumas especialidades, especificidade, quer dizer. Primeiro que a psicoterapia é regulamentada, né? Existe toda uma lei onde ela pode ser feita por alguns profissionais. O psicólogo, desde que tenha uma especialização no atendimento clínico, ou seja, não é todo psicólogo, mas o que tem essa especialização, o psicanalista, o psicoterapeuta, tanto que o psicanalista é análise normalmente, mas o psicoterapeuta. Dentro do psicoterapeuta tem vários tipos de abordagem. Então,
transpessoal, a área que eu trabalho, transpessoal sistêmica, a gente transcende só a nossa essência. A gente tem influência do meio, de pai, de mãe, de infância, intrauterino, tal, histórico de familiar, né? Antepassados, tataravó, bisavó, avô, mãe, mesma coisa do lado paterno. Então a gente transcende isso. E sistêmico, porque é um sistema mesmo, um interfere no outro. Então é um conjunto. Daí vem a singularidade, né, de cada um. Não tem Show de bola. Traz, mas tem muito além. Show de bola. A psicoterapia trata, por exemplo, eu vou falar agora sobre os transtornos, e aí vou falar sobre a questão da educação, por exemplo. Você trabalha com alguma criança especial ou não? Não entra? A psicoterapia não entra nessa área? É uma área... Entra. Porque a área que eu me especializei mais é adolescente, que eu adoro. Normalmente você fala adolescente. Eu sou louca por criança e achava que eu ia preferir tratar criança. Mas eu trato mais adolescente e adultos. Eu tenho paciente até mais de 60 anos, né? Menino, então você gosta dos aborrecentes rebeldes, aquele povo que chega... Eu adoro, tá maleável, é a melhor hora para trabalhar. Por quê? Menina! As pessoas precisam entender uma coisa. A adolescência, tá tudo ali mudando, hormonalmente falando. Toda aquela confusão hormonal, como uma mulher grávida, como uma pessoa na menopausa. Quando a gente é adulta, a gente tem outra, não é porque ela tá grávida, é por causa da menopausa, é por isso. O adolescente também é uma mudança muito maior de vários hormônios. E tudo que ficou ali, todos os sentidos e todas as experiências não assimiladas também, não só as assimiladas, mas as não assimiladas de uma infância, na adolescência ela pipoca. Porque além disso tudo, se a gente para pensar, ela está numa fase onde eu não sou mais criança, eu sou cobrada já como algumas questões de mais velho, mas ao mesmo tempo eu sou tratada como uma criança. Então ela não sabe o lugar dela no mundo. E está tudo pipocando hormonalmente falando também, biologicamente. O corpo dela está passando por 1000 mudanças. E aí vem, todo ser humano tem aquela questão de aceitação. Todo mundo quer ser aceito. Ok, a gente já sabe que... Outra coisa que parece clichê, mas primeiro a gente se aceita, né, aquele auto-amor, e depois a gente vai vendo outro. Mas imagine isso numa fase da vida, onde está tendo 1000 mudanças emocionais, mentais, físicas, de meio, de ambiente, né? Tudo isso está mudando. E, ao mesmo tempo, aquela criança, aquela pessoa, aquele adolescente ou aquele adulto, mas ela não sabe onde ela está. Eu sou adolescente, eu quero ser adolescente, né? Então, ela está perdida ali. Qual é o meu lugar no mundo? Ela está passando por tudo isso e com medo de julgamento. Se a gente adulto, né, às vezes fala assim, eu vou fazer isso, tomara que seja bacana, que gostem e tal. Porque o ideal é que a gente não espere nada e que não tenha medo de julgamento. O ser humano tem. Tem muito maior, e aí dá um pânico, tem medo e tal. Outros falam, olha, eu quero ser aceito. Não sei se eu vou conseguir, mas eu quero. Todo mundo quer, né? Então, imagina a mistura bem... Total. Eu costumo dizer na escola que eu gosto dos meninos problemáticos, né? Eu gosto da secretária que fala, eu gosto dos problemáticos, tem alguma coisa ali por trás que a gente vai descobrir e acaba conhecendo a pessoa mais maravilhosa. E acaba que, de alguma forma, os ajudando também, né? Ajudando eles, porque, assim, eu sempre olho assim, o comportamento dos meninos da escola. E eu trabalho com ensino médio, então é aquela rebeldia total, que já chega lá nos 15, aos 17, e pela manhã eu trabalho com os alunos do sexto ao nono. Então é uma mistura e aí eu já vejo logo, o menino que já chega o rebelde, que já pintou o cabelo desse jeito, que já fez um negócio que já está isolado, que já chegou na secretaria 2 vezes em menos de uma semana. Eu falei, isso é bom, deixa que eu resolvo. O pessoal, mas eu disse, não, esse é legal. Eu vou descobrir qual é. Esse está comunicando, né? Está comunicando algo. Eu pintei meu cabelo para comunicar algo. Eu fui parar na diretoria porque eu fiz algo que eu tô gritando. Do jeito que eu sei gritar, eu tô gritando, tô querendo ser ouvido por algo e não estou sabendo. E aí ele faz tudo ali. É um modo de comunicação não verbal, né? Muitas vezes. Exatamente. E isso é muito, assim, real, pessoal. Isso é muito real mesmo, porque várias situações a gente chega e a gente sabe, aí depois a gente descobre que tem uma questão familiar, pai que não mora com a mãe, que ele queria estar com a mãe, mas está com o pai, etc e tal, ou que o irmão nasceu e a mãe... Enfim, são várias situações de que vai se levando, aí o menino chega lá, já na adolescência, e as pessoas não escutaram. Ele é sempre um menino rebelde que fez isso, porque ele queria que alguém sentasse e ouvisse ele, porque faltou alguma coisa, alguma atenção. Agora, uma pergunta, assim, que também eu acho super pertinente para as pessoas que me acompanham,
A psicoterapia, ela entra no tratamento da dependência química ou não? Não tem nada a ver, você não tem pacientes que já foram usuários e que tiveram usuários problemas, né? Que tiveram problemas, Usuários ou né? que já foram usuários, certo? Sim, Eu não trabalho dentro de um centro de tratamento, de um núcleo de certo. tratamento de dependente químico, onde é muito mais intensivo mas aquele paciente que procura no início, primeira consulta ali, tem uma ficha de anamnese e tem algumas perguntinhas, e uma delas é: já fez uso, ou usa ou já fez uso de alguma drug lista, alguma coisa assim? A pessoa fala, coloca ali, às vezes diz que não, e na terapia fica à vontade e traz aquilo, certo? Certo. Terapia não é lugar de julgamento, não estou ali para julgar. Ele está usando por algo. Ali é para aliviar alguma dor emocional. É que Sim, nem o menino que está pintando o cabelo e que está fazendo rebeldia e que está gritando pedindo ajuda de algo. Está com alguma dor emocional. E aquilo ali vai aumentando. O que a gente faz? Quando eu estou com dor, eu quero aliviar minha dor. Então as pessoas vão para válvula de escape. Pode começar com o cigarro, com a bebida, com a comida, com a compra, com compra demais, tudo que é compulsivo. E ali eu uso, quando eu compro eu fico melhor, quando eu como dá um alívio, diminui a dor. E a mesma coisa é de algum uso de droga ilícita, alguma questão dessa. A diferença é como cada uma dessas drogas, a gente tem todo um estudo para isso também, né? A gente se claro. prepara, porque cada droga reage de um jeito. E normalmente aquele uso que o paciente está fazendo é para algo. Por exemplo, uma cocaína é totalmente diferente de uma maconha. Então, o que ele busca quando usa uma maconha? O que ele busca quando ele usa uma cocaína? E quais são os sintomas que é por causa desse uso? O que vem por causa desse uso? O que é dele, que é aumentado, ampliado, ou vem também por causa disso. A gente tem que analisar todos esses detalhes, né, no tratamento, para poder entender Show. a dor e chegar no núcleo da dor para poder fazer esse tratamento ali direitinho. Show de bola. No momento que nós vivemos, e que aí a OMS decretou o fim da pandemia, mas eu acredito que tenha sido um susto para todo mundo. Você continuou com seus atendimentos naquele processo? Como foi para você se adaptar e para os pacientes se adaptarem ao formato que ficou, né? De lives, de entrevistas, de conversas, mesmo que à distância. E como foi que você se adaptou ali? Você já fazia esse processo de atendimento de teleconsulta ou não? A pandemia veio, você disse, vou ter que me reinventar aqui e vamos lá, ficar parada não dá. Na pandemia teve uma necessidade gigante, extrema, né? Do atendimento online, não tinha como ser presencial, principalmente no início. E aí veio toda a adaptação. Eu já fazia o uso de um aplicativo, onde dei alguns cursos, mentorias, que eram online, então eu já tinha esse hábito desse uso. Mesmo agora, decretou o final agora, mas desde o ano passado, retrasado, vou botar mais ou menos isso, a maioria dos atendimentos, mesmo quando diminuiu os casos, né, durante a pandemia, a maioria dos Sim, atendimentos continuaram online. Muita gente fala assim, ó, para mim online não funciona, eu quero presencial. Vai para presencial. Um dia tem eu vou ter um compromisso assim, vou me atrasar. A gente pode fazer online? Pode. Faz um online e a pessoa normalmente não quer voltar para o modo presencial. E de certa forma, e todos os dois têm benefícios, tá? Não tem, sim, deixa de fazer isso, eu não deixo de fazer uma regressão porque está online, eu não deixo de fazer uma constelação porque está online, isso não interfere. Agora, a pessoa, quando ela está no conforto do lar, da casa, no seu quarto, são locais de segurança. Ó, a comunicação, mais ou menos, do mundo com o cérebro. Aqui eu me sinto seguro e confortável. E começa em casa, quando a gente começa a sessão, a pessoa já está relaxada. Às vezes no consultório a pessoa chegou correndo para não chegar atrasada, pegou trânsito, isso, aquilo. Aí eu tenho que fazer todo um processo, assim, que lógico, ela nem percebe muitas vezes, mas para desacelerar e a gente entrar naquela pauta, né, no tratamento, no protocolo que está ali para aquele paciente. Então, o online é bem bacana. azul, show de bola. Então, olha só, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer de verdade a sua participação. Vou abrir esse momento agora para você fazer seus agradecimentos finais, pessoas. Quero agradecer, que honra. Quero agradecer pelo espaço. Papo sempre bom, né? E aí, quem tiver interesse, pode me procurar no Instagram, pode procurar por telefone, Instagram. Roberta Dora, é muito fácil de encontrar, você vê logo a fotinha lá. E telefone de contato, 71 Show. 9721 1103.
Show de bola. Essa mensagem de Érica Doria, nossa maior missão no mundo é ser feliz, que nós encerramos o Café com Prosa dessa semana, tá bom? Agradecendo a todos vocês que nos assistiram. Érica, mais uma vez, brigadão, fica com Deus.